através do planejamento estratégico que foi elaborado em conjunto com as Unimedes, definiu uma estratégia de tecnologia onde foi observar a questão da inovação e principalmente que a gente tivesse uma sinergia entre as soluções de tecnologia. E assim, esse projeto do Sinergia, ele na verdade ele veio de uma discussão estratégica onde a gente quer trazer o usuário, o beneficiário como centro do nosso trabalho. Então assim, isso é muito difícil, né? É fácil falar, mas na hora de fazer é complicado. Você é viciado. Não, ela é exponencial. Isso aí é uma coisa importante, sabe, Douglas? Pra você fazer inovação, você que gosta de inovação, né? Demais. Você tem que ter o ânimo, né? A vontade de fazer. Esse é mais um Stormia Talks, diretamente aqui da Convenção Nacional Unimed. Estou aqui com Maurício Serri, Dr. Omar Tarra, para falar sobre inovação e o Sinergia. Prazer, gente. Bem-vindos ao Stormia Talks. Grande prazer. Obrigado pela oportunidade de estar aí com vocês. Maurício, me conta o que é o Sinergia. Que projeto é esse? Bom, há 2 anos, 1 ano e meio, o Sistema Unimed, através do planejamento estratégico que foi elaborado em conjunto com as Unimedes, definiu uma estratégia de tecnologia onde foi observar a questão da inovação e principalmente que a gente tivesse uma sinergia entre as soluções de tecnologia, para que a gente conseguisse, através das 340 cooperativas, uma otimização em relação ao uso de tecnologia. Nós fizemos um mapeamento com o Sistema Unimed, identificamos algumas oportunidades e aí a gente criou os projetos de sinergia, que são eles hoje. Sinergias do sistema de gestão, que é o sistema da operadora de plano de saúde, que participam desse projeto. A Federação do Paraná, a Zitros, que é uma empresa da Federação Santa Catarina, a Unimed do Brasil, a Unimed Fortaleza, mais a Unio, que é uma empresa da Unimed Nacional, Seguros BH, Porto Alegre e Vitória, e a Unimed Participações como investidora. Então são 5 soluções de sistema de gestão e uma investidora. Partimos também para o aplicativo do cliente beneficiário. Hoje a gente tem uma certa dificuldade, o Dr. Omar acho que vai poder falar bem sobre isso, na visão dele como dirigente, inclusive, da questão da quantidade de aplicativos que a gente tem com o nosso cliente, e nós queremos entregar para o nosso cliente uma plataforma Unimed, para que ele consiga fazer agendamento. E hoje como que funciona? Cada um tem um aplicativo, cada singular tem um aplicativo. Como que funciona isso para o usuário final? Tem várias iniciativas que são isoladas, são iniciativas que elas não casam entre si. E assim, esse projeto do Sinergia, ele na verdade ele veio de uma discussão estratégica onde a gente quer trazer o usuário, o beneficiário como centro do nosso trabalho. Então assim, isso é muito difícil, né? É fácil falar, mas na hora de fazer é complicado. E uma das propostas que surgiram foi exatamente essa, é fazer aplicativos cada vez melhores, que possam interagir com o usuário, que possam ter notas boas. Hoje, os nossos aplicativos, né, os que estão em uso aí, têm notas excelentes, né? O nosso aplicativo lá da Univision, o da Unio, tem notas boas, mas nós queremos evoluir para um sistema só de aplicativos, se possível no país todo e no sistema Unimed, né? É e isso. prontuário, e registro eletrônico de saúde, e negociações de contratos de tecnologia. Todo esse arcabouço aí é o Sinergia. E hoje vocês estão tudo já transferindo tudo para a cloud. Como que está funcionando a operação disso? Puxando de um lugar para o outro, como que tá? É uma coisa que a gente tem que conversar. É assim, existem muitas iniciativas de vários players do sistema. Por exemplo, nós lá da Unimed do Paraná temos praticamente uma estrutura, uma infraestrutura que é uma fábrica de TI. Nós temos lá uma fábrica de ERP, nós temos CRM, nós temos auditoria centralizada, temos praticamente todas as grandes soluções de TI que o sistema precisa. A Brasil também tem, Minas Gerais também tem, São Paulo tem. Então, essa coisa de todo mundo ter, no fim, acaba não surgindo a possibilidade de interoperabilidade, que hoje é a palavra-chave. Hoje nós temos que interoperar. Não adianta eu ter um sistema brilhante que não interopera com ninguém. Segurança, que é também hoje um aspecto fundamental, né? E coligado segurança com as novas normatizações LGPD, obrigações no manuseio de dados. Hoje você não pode pegar os dados do cliente e colocar em qualquer lugar, você tem que ter muita segurança. E terceiro, cultura unimediana. Esse é um aspecto fundamental. É importante as pessoas entenderem que a maneira como a gente faz é diferente do mercado.
né? Eu não estou criticando o mercado é parceiro nosso, inclusive vamos conversar com todo mundo, com todos os players, mas o modelo Unimed de trabalhar a TI, ele está voltado basicamente para ter o cooperado como, vamos dizer, dono do sistema e o beneficiário como centro da atenção do nosso negócio. Cara, e quais são as maiores dificuldades na hora de você fazer essa interoperabilidade? Olha, a interoperabilidade ela depende de alguns fatores. O primeiro deles é a linguagem, né? Hoje nós temos sistemas, cada um feito numa linguagem, cada um com uma plataforma, né? Esse é o primeiro aspecto. O segundo é que nós temos hoje, vamos dizer, modelos de integração de sistemas de saúde que são consagrados. Por exemplo, hoje você tem que trabalhar com o HL7, né? HL7 FHIR, né? É o modelo hoje que é consagrado para fazer o padrão de trafegar, né? Elementos, trafegar dados. O terceiro é que, além da gente ter tudo isso, nós temos o sistema de saúde público, né? Na verdade, nós somos o sistema de saúde suplementar. Nós não podemos esquecer que existe um arcabouço de sistema de saúde no país, que é o Sistema Único de Saúde, e que está trabalhando muito nisso. Teve agora um seminário, inclusive, só de digitalização, transformação digital da saúde. Digital. E a Unimed, ela está, vamos dizer, se tornando junto, como referência. Ela está se tornando protagonista dentro do sistema de saúde suplementar, né? Ela quer trabalhar junto, inclusive nós temos alguns parceiros que hoje dão assessoria para o Sistema Único de Saúde, mas também dão assessoria para nós, porque nós temos que saber o que está acontecendo. Segundo, todas as grandes iniciativas nossas a gente compartilha com o sistema público, não é nada secreto, não é nada voltado só para nós. E terceiro, nós estamos atentos a toda essa parte, esse arcabouço institucional, regulatório, LGPD, a ANS, hoje a ANS regulando muito o sistema. Então, essas informações elas são fundamentais que sejam centralizadas e coordenadas e difundidas pela Unimed Brasil. É um trabalho que o Maurício vem fazendo, né? Quero dar os parabéns aqui de público para o Maurício. A equipe dele é uma equipe sensacional, uma equipe muito motivada, sabe? Gosta da coisa, está lá fazendo. Isso aí é uma coisa importante, sabe, Douglas? Para você fazer inovação, você que gosta de inovação, né? Você tem que ter o ânimo, né? A vontade de fazer, né? E a equipe do Maurício é muito boa mesmo. Esse drive pelo consumidor final, que eu acho que é o grande diferencial, né? Para lá na ponta o beneficiário entender o que está acontecendo, ver as mudanças e ser realmente beneficiado, né, de tudo que está acontecendo. Quais são as maiores iniciativas hoje? São nos prontuários, são no atendimento, triagem? Onde vocês estão vendo maiores avanços no que vocês estão fazendo agora? Olha, na minha opinião, até quero ouvir a posição do Maurício, eu acho que nós somos bastante avançados no app. Eu acho que o nosso app, ele cresce muito rapidamente, ele se difundiu e, assim, na verdade, você avança onde você tem uma cultura para isso, sabe? Você não pode brigar com, vamos dizer, a realidade. Tem gente que fala, eu vou fazer um sistema tal, mas a cultura não é aquela. Então não adianta, né? Quanto tempo demorou para a nuvem pegar? Nossa. Né? Quanto tempo demorou para a inteligência artificial pegar? Inteligência artificial blockchain, existe. todos. Isso aí, nós temos, faz 20 anos que a gente fala de blockchain, de IA, né? de cloud. Né? Só que agora algumas coisas estão pegando. Eu acho, na minha visão, de que dentro do sistema Unimed hoje se tornaram ferramentas essenciais, né? O aplicativo, o ERP, o CRM e os trabalhos centralizados. Hoje você tem auditoria centralizada, que usa estrutura de TI, você tem jurídico centralizado, porque isso aí dá mais, vamos dizer, dá mais consistência para o sistema, né? Então é um aspecto assim que você gasta menos e você realiza mais. E você falou de inteligência artificial, imagina até que esses dados unificados ajudam até as inteligências a funcionarem até melhor, né? Sim. Sim. Você consegue computar melhor esses dados, né? É que assim, hoje, por exemplo, nós estamos falando de interoperabilidade. Então, por exemplo, nós temos um sistema que hoje nós somos coproprietários, por exemplo, vou falar aqui, o Upflux. O Upflux, por exemplo, um sistema... É uma startup. Uma startup da qual nós somos sócios, nós e a FESP e a Unimed Curitiba, através de uma empresa que se chama Univision, né? Então, por exemplo, é um software que ele faz mineração de dados, trabalha com inteligência artificial e trabalha com machine learning. Mas ele por si só, ele não faz nada. Você tem que colar ele num sistema de contas hospitalares. A partir do momento que você cola ele, interopera com o sistema de contas hospitalares, aí ele começa a fazer sentido.
as contas começam a ficar melhores, a ter menos, vamos dizer, não conformidades. E você pode usar isso aí para contabilidade, contas médicas, auditoria de sistema, jurídico, para tudo. epidemiologia, doenças, mapear doenças, né? Hoje, a nossa preocupação, o Maurício falou aqui, um dos PDTIs mais importantes, que ele pode falar um pouco, é o PDTI da estruturação de dados. Se você hoje não tiver governança de dados, praticamente você não está sabendo aonde você está. Você está navegando num mar enevoado, né? Num mar cheio de nuvens, né? Então hoje, né? Você quer falar, Maurício? Não, acho que complementando com o Dr. Omar, acho que concordo com ele da questão do aplicativo, que está ali na ponta do nosso cliente. O Dr. Omar está falando da gestão de dados. A Brasil, e nessa, eu vou puxar o gancho da parceria, do protagonismo, que acho que foi muito bom o Dr. Omar ter comentado. A Brasil, em 2010, posicionou no mercado a questão do registro eletrônico de saúde. E o Ministério da Saúde usou o nosso modelo para criar a RNDS, que é isso que o Dr. Omar está comentando, que hoje, se você entrar no aplicativo do governo Conecta SUS, tudo o exame que você fez de Covid, está lá. É uma maneira de interoperar que os laboratórios no qual a gente fez o exame enviaram os dados para o governo federal através dessa plataforma e compartilhou os dados para todo mundo. A Unimed puxou esse projeto e a Unimed entende que, até pelo movimento e o share que tem 40% da saúde privada, né, do território nacional, o potencial para alavancar esse tipo de projeto. Então, quando o Dr. Omar fala dos dados, nós temos uma quantidade imensa de dados administrativos e clínicos. E a gente tem que realmente criar uma governança nisso, porque você falou de algoritmo de inteligência artificial, o Dr. Omar também. A Federação do Paraná está participando de um projeto com a gente, junto com a equipe do Dalagás, de um marketplace de algoritmos para inteligência artificial. H2O, né? Por quê? Nós somos saúde suplementar. Se eu criar um algoritmo que vai me ajudar a fazer uma predição para um crônico, muito provavelmente esse algoritmo vai poder ser reaproveitado por outro Unimed. Então a gente quer otimizar esse recurso através da organização dos dados, como o Dr. Orma falou. Então, uma junção do registro eletrônico de saúde, plataforma de marketplace de algoritmo e as soluções satélites, aplicativos, prontuários, acessando essas informações para o médico e para o nosso também beneficiário, para que ele também tenha, como o Dr. Orma falou da LGPD, sempre com o consentimento dele para fazer as informações lá de saúde para o médico lá na ponta, seguindo todo o critério da LGPD. Claro que daí você consegue ter até outras soluções de saúde, né? Você tem previsibilidade também, né? Às vezes você, diabetes, o cara não sabe o que tem, junta parte de prontuário, você tem todo um link ali, você tem de dados, que eu imagino que tem um futuro muito promissor para a saúde, tanto para redução de custos como para bem-estar, né? Isso que você citou é um aspecto muito importante. Por exemplo, hoje existem pesquisas muito avançadas, inclusive de empresas de medicamentos, empresas médicas, né? No sentido de mapear algoritmos ligados a padrões de comportamento de doenças. Então, por exemplo, nós estamos participando de uma pesquisa agora, eu não posso falar muito dela, porque ainda nós estamos numa fase de confidencialidade, mas nós estamos mapeando, por exemplo, é um trabalho de leucemia mieloide, né, linfocítica, em que nós estamos mapeando dados ligados, algoritmos, dados ligados à evolução da doença e o performance dela em determinadas comunidades. E isso usando inteligência artificial, usando, né, machine learning. Se você tiver o mapeamento desses algoritmos, nós estamos falando de uma doença. Nós temos centenas, temos milhares de doenças. Se você tiver esse mapeamento, você tem uma forma de evitar com que determinadas comunidades desenvolvam aquelas doenças, né? Se você conseguir entender a genotípica daquela doença. Tanto que hoje, uma das maiores soluções que nós estamos tendo em termos de tratamento para essas doenças mais complexas são soluções que são imunobiológicas também. São até medicamentos caros, está aí na mídia, né? O CAR-T, por exemplo, são medicamentos caríssimos, mas que têm soluções genômicas específicas para cada um de nós. Amanhã, se eu tiver um problema desse, né, não vai ter um medicamento pronto. Eles vão colher minhas células, eles vão modificar essas células e daí eles vão colocar esse remédio em mim e ele eventualmente vai me curar. E tudo vai passar por isso. Então, a gente vê muito a TI como uma infraestrutura para poder dar suporte a essas soluções. Assim, tem um colega nosso que fala assim, o pessoal de TI se apaixona pela ferramenta, né? Você já ouviu isso aí? Não gosto do pessoal. E eu acho que ele tem razão. A gente não pode se apaixonar até porque as ferramentas mudam. Quantos anos que a gente está aí, né, Maurício? Era uma, agora é outra, né? E essas soluções vão evoluindo. O mais importante
E a gente está conectado, trabalhando em conjunto para usar as mais modernas e avançadas ferramentas. Está sabendo o que realmente faz sentido usar nesse momento ou não, né? Isso é inovação. Né? Totalmente plugado. E como funcionam esses hubs que vocês montam, falando de inovação, para fazer as acelerações, para pensar nessas soluções? Como funciona a estrutura de inovação no que vocês estão fazendo no Sinergia? Então, nós temos hoje os hubs de inovação que estão sendo feitos pela Unimed Labs. O Maurício pode até falar melhor do que eu, porque isso está centralizado na Unimed Brasil, mas basicamente a gente está tentando buscar o que existe de iniciativa e está trazendo para uma central de soluções, porque nós não vamos inventar a roda. Por exemplo, você vai lá em Maringá tem um cluster lá de inovação em saúde fantástico, e não só a Unimed, inclusive esta Unimed. Você vai lá em Belo Horizonte, eles têm soluções lá em Belo Horizonte excepcionais, você entendeu? Você vai em Porto Alegre, hoje o ecossistema de inovação em Porto Alegre, tanto de Unimed como fora da Unimed, é altamente evoluído. Não vou falar de São Paulo, não vou falar de Rio de Janeiro, né? Então, assim, eu acho que o papel da Unimed é muito mais de agregar essas soluções do que ficar inventando a roda. Você entendeu? Mas o Maurício pode falar do ecossistema, né, de inovação. Nós estamos aqui no espaço do Lab Unimed, né? Então ele é o hub dos hubs que a gente chama, tá, Doug? São 14, 15 hubs de inovação no sistema Unimed atualmente. Porém, tem Unimeds que não tem hub de inovação, mas tem um projeto de inovação. Então, o que a gente fez esse último ano? Criamos uma estratégia de inovação nacional. Nós mapeamos essas Unimeds com hub ou com ações de inovação e, como o Dr. Omar falou, já olhamos o que elas têm lá rodando, validado. Então, uma startup, por exemplo, que a gente identificou que ela andava em 30 Unimeds vendendo ou fazendo prova de conceito, a gente falou, pô, se já tem uma Unimed que validou, vamos colocar isso como um conceito no projeto, fazer um mapeamento onde ela está e compartilhar o que ela trouxe de resultado. Nisso, a gente gerou aí um ecossistema de 140 startups, já com contratos assinados no sistema Unimed. Já validadas? Validadas, rodando. Inclusive, a gente é premiado por isso. Então, tem um ranking aí das empresas abertas, mais inovadoras. Assim como tem o Top of Mind, de inovação tem. E o sistema Unimed é o mais inovador de saúde. E é o 8º em todos os outros segmentos, junto com agro, com fintechs e tudo mais. Então, a gente tem uma representatividade por essa força, compartilhando e usando a rede para que a gente consiga entender o que está funcionando dentro do sistema Unimed. O bom da rede é que ela é gigantesca, né? Então você consegue muitos dados, né? Mas o Douglas, ela não tem, ela é exponencial, mais do que exponencial, mas tem um aspecto que é fundamental a gente falar aqui. O sistema Unimed por si só, ele é inovador. Você ter uma cooperativa de médicos que existe há 55 anos, que é líder de mercado, que atende 25%, 30% do mercado de saúde suplementar no país, maior cooperativa médica do mundo, já é algo absolutamente inovador. O grande problema nosso é o seguinte, é como você se manter líder e, ao mesmo tempo, o nosso plano, o nosso trabalho, o serviço que é oferecido para o cliente, ele continuar sendo validado como tal. Então, nesse momento, por exemplo, nós estamos passando por uma grande virada no sistema Unimed, vamos dizer, de uns 3, 4 anos para cá, em que nós estamos incluindo fortemente o conceito de Open Innovation. Ou seja, o sistema Unimed está começando a olhar fortemente para fora dele. Hoje nós temos parcerias com todas as grandes instituições. Hoje nós temos parceria com o Einstein, estamos com o Sírio-Libanês, estamos com o Inova HC, estamos com o pessoal lá do Rio Grande do Sul, com a Central RS. Então, nós estamos assim hoje abertos, tivemos reunião esses dias, pessoal da Droga Raia, para discutir app, com o pessoal, vamos dizer, consultores, né, de inovação aberta. Essa é uma mentalidade que a gente quer trazer, ou seja, trazer o que a comunidade tem de melhor de inovação e colocar dentro do sistema Unimed. E, ao mesmo tempo, o sistema Unimed ser um apoio para as melhores iniciativas de inovação que surgem aí no mercado. Muitas delas, inclusive, capitaneadas por cooperados nossos. Nós temos médicos, colegas, que são cooperados, que criam empresas, têm startups, são empreendedores. Eu estou lembrando do Médico 360 Graus, Sim. Lembra que foi apresentado o ano passado? E que muitas vezes não são nem estimulados pela Unimed. Então a Unimed está invertendo um pouco essa polaridade, está abrindo espaço para trazer essas inovações da comunidade aqui para dentro, para ver o que faz sentido para o nosso usuário, para o nosso cooperado. Cara, Open Innovation é super legal e me lembrou de outro termo que também usa o Open, que é o Open Health.
Como que vocês estão vendo isso já? Já estão se preparando? Porque a gente tem o Open Finance, que tá dando super, o Open Bank, que está dando super certo nos bancos. E Open Health, eu creio que ainda falta um passinho ali. Eu creio que a Unimed tem tudo para dar certo e ser pioneira nisso. Olha, esse é um Esse tema é o assunto difícil. só depois, só esse o podcast é só disso, né? É que assim, na verdade, isso é uma grande falha do sistema Unimed. Porque se a gente for observar bem, nós somos um sistema de cooperativas médicas. E a cooperativa médica, por si só, ela não visa lucro. Assim, nós não fazemos nada aqui. Então, ó, para quem está assistindo aí, parece que para se falar um negócio meio assim esquisito, né? Mas a gente não faz isso aqui para ganhar dinheiro como sistema. O sistema Unimed não visa lucro, ele é uma entidade cooperativista. Todo o resultado que ele tem, quando chega no final do seu exercício, ele tem que compartilhar entre todos os seus sócios, que são os cooperados, né? Entretanto, ele pode e deve estimular empresas coligadas, empresas parceiras, a ter modelos negociais inovadores, como o caso do Open Health. Nós acreditamos que possa evoluir para isso aí. Mas nós ainda, nesse momento, não temos uma cultura negocial e financeira para poder estruturar isso. Nós temos algumas operadoras dentro do sistema, vamos dizer, que não são cooperativas. Essas estão evoluindo rapidamente para isso, né? Eu vejo, por exemplo, a parte da Unimed Seguros, tá evoluindo muito rápido, né? A própria Unimed Nacional, né? Então, está fazendo um trabalho muito interessante nisso. Mas o sistema Unimed, como um todo em si, ele ainda vai precisar evoluir um pouco para chegar nisso aí. Você puxou um ponto que eu acho muito legal, que a gente sempre bate aqui, que é cultura. E a cultura da inovação, para você implementar na empresa, você tem muitas barreiras. Hoje, quais vocês veem e percebem que são as maiores barreiras para essa quebra de cultura, para pensar mais inovação? Olha, dentro de uma empresa, você tem que ter liberdade. Só que não é libertinagem. Né? Então, esse limite entre liberdade e libertinagem é um limite muito difícil de você, vamos dizer, atingir. Posso dizer que, por exemplo, dentro da Unimed Paraná, a qual eu sou lá diretor, participo, estou no momento como diretor, a gente procura, nesse momento, evoluir muito com a cultura da inovação. De que forma? Primeiro, estabelecendo um ambiente que seja propício à divulgação e à transmissão de ideias. Quem tem a solução para o seu problema é o seu colaborador. O seu colaborador está lá, ele está no dia a dia. Ele sabe qual é o botãozinho que ele tem que pôr no aplicativo para que ele atenda melhor o cliente. Ele sabe. Eu não sei, nem o Maurício sabe, eles é que sabem. Então, primeiro isso, você ter um ambiente que permita a circulação de ideias. Segundo, você tem investimento para você testar essas ideias. Hoje nós temos dentro da nossa estrutura, e muitas Unimedes têm isso, eu estou falando do Paraná, mas quase todas têm programas de ideias, programas de testar, né, os principais projetos. Hoje todos esses projetos são acolhidos, são testados, a gente investe, a gente põe dinheiro nisso. E terceiro, né, a possibilidade de errar. Você não faz, né, ambiente de inovação quando você cria uma cultura Que não pode errar. em que o erro ele faz parte da evolução, né, da inovação. E se você não tiver essa capacidade, você não vai evoluir. Não é um céu de brigadeiro. Imagina, porque quando a gente fala de errar, quando você fala de educação e saúde, você está pisando muito em ovos, porque as pessoas têm medo de errar porque são vidas. E falar de educação também, são gerações que você pode mudar alguma coisa aqui e daqui para frente degringolar. E a saúde é isso. Como que você consegue, né, falar R, mas a gente está falando de vidas? É uma barreira grande, certo? A maneira mais adequada de fazer isso é como o Maurício falou. É você ter as POCs, você ter os projetos pilotos, você ter os modelos, você ter ambientes né, controlados, onde você possa fazer esse teste de uma maneira adequada, que é a proposta do Lab. A proposta do Lab é exatamente isso, que a gente possa ter, aí eu estou falando de uma coisa que é da Nacional, né? É nossa! É nossa! mas que você possa ter, e eu acho que o ponto principal aqui, né, no Storms, né, é você poder criar um ambiente onde todas as experiências possam ser feitas de uma maneira controlada e os resultados aferidos de uma forma correta, de uma forma precisa, porque também tem esse problema. Às vezes você faz uma POC, você cria uma tese, você se empolga com ela e às vezes ela não é boa.
ela não A é taxa de boa. amostragem é baixa, né? Baixíssima. E aí você fica brigando, defendendo. Tem hora de você abandonar uma ideia. O momento em que você abandona uma ideia, você deixa de ter uma certeza, você está crescendo. Você já viu que ela não vai evoluir. E outra coisa que nós falamos aqui no início do nosso bate-papo, né? As ideias elas têm os seus momentos. Tem fases em que algumas ideias, alguns projetos vão fazer sentido. Algumas elas são muito precoces, às vezes para o momento que a gente está vivendo, né? Então, a gente sabe disso, tudo que acontece. Na área da saúde, mais ainda, porque você vê como o domínio da tecnologia na saúde sempre foi feito pelas empresas, as empresas sempre tiveram um viés de lançar as tecnologias dentro de uma determinada percepção, não estou criticando as empresas, mas dentro de uma percepção de utilidade. Tem muitas tecnologias que não foram lançadas pelas empresas porque não era o momento certo para ganhar dinheiro. Então, Por isso é tão legal quando você fala do cooperativismo que não visa o lucro. essa não é a nossa visão. Para nós, o momento certo é a hora que o paciente precisa. A gente não tem esse viés, né? Eu não estou dizendo que é errado esse viés, tá? Porque também sem a coisa do capitalismo, sem essa coisa da produção... É um drive também de inovação, né? Às vezes tem que ter. Monetário. Tem que ter. Isso também um outro colega fala, estou citando aqui, né? Inovação é resultado. Inovação é resultado. Se alguém pergunta o que é inovação, tem um monte de definição, né? Não é ideia mirabolante, é resultado. Deu resultado, o projeto é inovador. Não deu, infelizmente, deixa ele de lado. E nem sempre é tecnológica inovação, né? Tem certas Não, coisas que são não. mudanças, Pelo são contrário. inovadoras que não tem nada a ver com tecnologia. Pelo contrário, nós trabalhamos hoje, eu posso te dizer que metade da inovação que a gente faz está ligada a processos. Né? Hoje, você conseguir elaborar um processo de uma maneira diferente, em que ele possa, vamos dizer, reduzir o número de etapas, né? Ter uma relação custo-benefício melhor, é muito melhor do que qualquer tecnologia. A tecnologia, como nós já falamos aqui, é uma ferramenta. Né? E tem um outro fator importante também, que eu acho que tem que ser destacado aqui nesse bate-papo, viu, Maurício? Da cultura da inovação, que é a sua pergunta, né? É a liderança. A liderança tem que ter essa consciência. Se a liderança ela não tiver essa consciência, essa vontade, o projeto não vai andar. Por exemplo, tudo que nós estamos falando aqui hoje, ele só está sendo possibilitado pelo perfil que existe na diretoria da Unimed Brasil. Né? Dr. Omar Abujanra, Dr. Cláudio, eu nem vou falar o nome de todos os diretores, mas são diretores que deram uma liberdade de trabalho, criaram um espaço propício, assim como lá no Paraná, assim como em São Paulo, assim como em Minas, assim como todos os estados, né? Em Goiás, tem essa... Hoje o sistema Unimed vive um momento bastante rico no sentido de que as lideranças perceberam a importância da inovação. Então, é uma janela de oportunidade. E participa ativamente, né, doutor Omar? Ativamente. Eu acho que um exemplo tangível é o próprio Sinergia. Se me perguntar o que tem de inovador, convergência de soluções. Você vai falar, não tenho tecnologia, processo. Para a gente é muito inovador conseguir uma convergência do jeito que a gente está propondo. Mas eu não estou falando de tecnologia em si, eu estou falando de uma convergência que envolve tudo isso que o Dr. Omar falou. Vou dizer para você que é até disruptivo. É isso. Essa Pra palavra. gente sim. Eu não gosto de usar essa palavra, Mas mas dentro do sistema é disruptivo. é disruptivo. Porque abrir mão de conceitos, paradigmas, mindsets, entendeu? Mudança de status quo. Toda uma história, né? É um legado ruim, né? E tem legado ruim também. Tem legado bom, mas tem legado ruim. Agora, para finalizar nosso podcast aqui, o que a gente pode pensar para os próximos 10 anos? O que vai trazer de benefício, sinergia para o sistema? Eu acredito que o Sinergia ele vai mudar o perfil da operação de plano de saúde no país. Eu acredito que o Sinergia, inclusive, vai balizar as outras áreas de TI. Nós já estamos vendo isso. Só o lançamento do Sinergia, o Sinergia ainda nem foi totalmente configurado, ele ainda está, vamos dizer, com 50% da sua configuração, 50%, 60%, né? Ele já está mexendo com todo o ecossistema de TI e inovação do país. Então, os outros players estão se movimentando, estão observando o que está acontecendo. E aí tem uma outra mensagem importante. Aquilo que a gente tinha falado, o Sinergia ele não veio para centralizar nada. Ele veio, inclusive, para ter a parceria com os players de mercado, que tenha seu expertise, que possa fazer um bom trabalho, que possa trazer benefício, né, Maurício? Então, nesse momento, o Sinergia já mexeu. Eu acredito que nos próximos 10 anos ele vai inverter uma equação.
em que a gente fica o tempo todo agora buscando soluções e, na verdade, nós criamos uma rede em que a solução vai estar dentro dela. Essa é a visão que eu tenho. Se retroalimenta, né? Vai ser retroalimentado. Muito bom. Serri, considerações finais aqui para a gente encerrar. Vou puxar o gancho dessa linha dos 10 anos. O Dr. Omar extrapolou até, eu falaria só do sistema Unimed, ele extrapolou fora mercado. Então, gostei, por isso que eu falo. É importante essa visão do dirigente, né? E realmente é. Acho que o Dr. Omar também comentou, o sistema Unimed, mais de 50 anos, é o que a gente sempre fala. A árvore cresce, mas ela não cresce até o céu. Ou seja, não significa que a gente está fazendo certo, que sempre vai dar certo. Então, sinergia na linha que o Dr. Omar falou, muda o jeito Unimed de trabalhar. Muda. E olhando o cooperado e olhando o cliente. Porque a gente coloca a tecnologia como meio, não como fim. Mas lá na ponta eu estou entregando para o meu beneficiário os dados dele, eu estou entregando para o médico a possibilidade dele conseguir visualizar o que o Doug fez para fazer o atendimento melhor. Estou colocando aplicativos para que a gente também possa ter agilidade nos atendimentos. Ou seja, a gente muda todo um ecossistema sempre visando essa questão que o Dr. Omar falou. Os critérios de segurança, LGPD, mas entregando valor para o nosso cliente e para o nosso cooperado. Então, entendo que se a gente conseguir trilhar esse caminho que a gente começou agora, há 2 anos, daqui 10 anos o sistema Unimed ele é outro sistema em relação a tudo isso, em relacionado à tecnologia, impactando o mercado, como o Dr. Omar falou. Importante eu falar 3 coisas, viu, Douglas? Com humildade, tá? A gente não sabe tudo. A gente quer ter muita humildade nesse processo, empolgação, que é fundamental, e pé no chão. Então, essas 3 coisas. Ser empolgado com o pé no chão é uma das coisas mais difíceis. Mas é isso aí. Isso é muito bom. Gente, esse foi mais um Stormia Talks. Muito obrigado vocês pela presença aqui. Foi uma aula aqui do que vocês estão fazendo. Parabéns pelas iniciativas. Você que gostou, deixa seu like aqui, deixa seu comentário onde você estiver assistindo e ouvindo o Stormia Talks. E até a próxima.